Agora é hora de entrevista? Vamos receber o Dr. Denis Cavalcante, convido ele para que entre aqui com a gente, conversar um pouco sobre a FEComércio, ele que está hoje na condição de vice-presidente da Federação de Comércio do Piauí. Seja bem-vindo, Dr. Denis. Muito obrigado, Luan. Muito obrigado, Shelda, telespectador da Rede Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês no Café com Opinião. Prazer, doutor. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o momento do empreendedorismo no Piauí, o momento do empreendedorismo no Brasil. A gente sabe que tem sempre essa ligação da Federação do Comércio com as outras federações, com o Conselho Nacional que esteve aqui nesse último mês, e falar sobre o momento do empreendedor, que foi realmente muito afetado na pandemia, que sofreu bastante e que teve algumas políticas, inclusive do governo federal ali, para tentar minimizar os danos, mas que no geral a gente sabe, foi talvez a classe mais afetada, porque foi a classe que teve que segurar empregos, a classe que teve que proporcionar aí uma assistência maior, mantendo o seu trabalho. Gostaria de que você fizesse uma análise desse momento para a gente. Bom, Luan, a maior preocupação da Federação do Comércio ao longo dos anos de 2020 e 2021 foi justamente suportar o pequeno e médio empresário, também aquele grande empresário, mas principalmente o pequeno e médio, que ficou órfão durante essa pandemia, não só de políticas públicas, mas também dos seus clientes, dos seus fregueses, que é o que faz a economia girar. Então a Federação do Comércio lutou bastante na tentativa de que as empresas se mantivessem abertas, de que o comércio não parasse e de que o número de empregos se mantivesse crescente, como vinha sendo antes do início da pandemia. Então, o ano de 2020 foi um ano muito difícil, tivemos muitos meses com as portas fechadas, e no ano de 2021 também não foi diferente. O que ajudou um pouco o comércio, e aí falando mais a nível de Piauí, em virtude do poder aquisitivo da população, foram os auxílios do governo federal. A gente sentiu na ponta uma melhora do comércio de bens, serviços e turismo ao longo do fim dos anos de 2020 e 2021, que coincidiu com a liberação dos auxílios. Mas isso é pouco. A gente espera que o Congresso, em harmonia com a Presidência da República, tome medidas mais efetivas, que exista uma harmonia maior entre os poderes, ainda que esse ano seja um ano de eleição, para que a economia possa voltar a girar com toda a pujança que o Brasil merece. Doutor Denis, eu queria que o senhor nos explicasse com relação aos setores. A gente sabe que o comércio contempla diversos setores. Quais são os setores que estão conseguindo ter uma retomada eficaz e quais são aqueles que ainda estão precisando do tempo, precisando de fatores econômicos que melhorem a sua situação? Bom, Shelda, na nossa visão, falando como Federação do Comércio, talvez o setor mais afetado tenha sido o do turismo. Relembrando aos telespectadores, a Federação do Comércio representa o segmento do comércio de bens, serviços e turismo. Então, o segmento do turismo talvez tenha sido mais abalado por conta de ser uma atividade de lazer, e nesse momento de pandemia a gente corta também primeiro o supérfluo, digamos assim, ainda que o lazer seja essencial também. Já falando da retomada, os números da Confederação Nacional do Comércio e as nossas pesquisas internas aqui também apontam para um crescimento maior, uma retomada mais eficaz, digamos assim, do setor de serviços. E aí isso tem uma razão de ser. Você não trabalha com muito estoque, muitas vezes são profissionais liberais, você não tem um número muito grande de empregados. Então, esse segmento de serviços tem apresentado uma retomada maior. A gente torce para que o comércio do varejo, que tem números expressivos aqui no estado do Piauí, também retome o crescimento que vinha tendo nos últimos anos até explodir a pandemia no início do ano de 2020. Nós podemos ver uma Federação do Comércio bem presente em todo o estado do Piauí. A gente vê obras acontecendo em Parnaíba, a gente pode destacar ali no acesso Parnaíba, Luiz Corrêa, obras importantes em Teresina, em Floriano, em Campo Maior. Enfim, a federação é muito presente. A pergunta que eu faço é tentando olhar um pouco para o interior do estado do Piauí. Quais são as principais dificuldades de crescimento, de evolução do empreendedorismo no interior do estado e a que ponto nós chegamos, né? Eu olho um pouco para trás e vejo o Piauí como aquele anãozinho do Brasil. E hoje eu já vejo o Piauí de uma outra forma, né? Atraindo recursos nacionais, internacionais, proporcionando aí empregos em massa. Eu gostaria de entender esse momento e essa evolução do comércio, do empreendedorismo no Piauí. Bom, Luan, o Piauí sofre por problemas estruturantes e isso aí afeta toda a cadeia produtiva, impacta também
o setor do comércio de bens, serviços e turismo. Mas o Piauí, como você mesmo destacou, tem levantado a bandeira em muitos segmentos. O setor de serviços aqui no Piauí é um segmento muito forte, o agronegócio, envolvendo não só a produção de grãos, mas a pecuária também. E, puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha também, o Sistema S do Comércio no Piauí tem apresentado números relevantes e entregas relevantes também. Posso citar aqui para vocês rapidamente 3 grandes obras que envolvem ou envolveram quantias vultosas de recursos que vieram, dinheiro esse que veio para o Piauí, como por exemplo o Centro Cultural, nosso belíssimo Centro Cultural, que ainda está funcionando na base de eventos testes. Esse ano de 2022 faremos uma bela inauguração e aí receberemos eventos de porte nacional, mas uma obra de mais de 80 milhões de reais, recursos esses que ficam aqui no estado do Piauí. O SESC também, que é o braço social da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, inaugurando grandes obras, como, por exemplo, um belíssimo parque aquático na cidade de Luiz Corrêa, que vai incrementar ainda mais o segmento do turismo no nosso estado. A termos de comparação, é lógico, hoje o Beach Park é uma potência, mas quando o Beach Park foi inaugurado, ele tinha mais ou menos as mesmas proporções desse belíssimo parque aquático que vamos inaugurar até o final do ano de 2022. Também na cidade de Piunon, no SENAC, que é o braço da capacitação profissional do sistema FEComércio aqui no estado do Piauí, vai inaugurar uma bela escola com cursos profissionalizantes. Tudo isso para atender essa demanda da população do Piauí, que, embora com números tímidos, tem crescido. E o SENAC tem um papel fundamental nesse movimento, que é justamente capacitar essa mão de obra, essa população que está aí desempregada, ansiosa por ingressar no mercado de trabalho. Doutor Denis, o senhor falou inicialmente que um dos principais momentos críticos, né, da pandemia, o pequeno e o médio empreendedor foi aquele que mais sofreu. Eu queria que o senhor nos dissesse o que precisa ser feito ainda para que essa recuperação desses setores aconteça de uma forma mais ativa e o que já foi feito. Bom, Shelda, é necessário que o consumidor, e esses índices são medidos mensalmente, não só pela Confederação Nacional do Comércio, mas também aqui pela nossa FEComércio, tenha mais confiança no mercado, assim como o empresário. E isso nós acreditamos que se dará com a maior harmonia entre os poderes. Ainda que em ano de eleição, é preciso que se dê cabo, que se termine essa política de quanto pior, melhor, essa política contra o Brasil. Nós entendemos que um ano eleitoral é um ano atípico, mas no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. Então, ou os políticos sentam e fazem andar as reformas administrativas, tributárias, necessárias para um bom consertamento da nossa economia, ou vamos continuar assim, engatinhando. A Federação do Comércio, e é importante ressaltar, esteve presente nas ruas através de seu presidente, Dr. Valdeci Cavalcante, na época da pandemia. E foi acusado, inclusive, de muitas coisas, de disseminador de fake news, disseminador de doença, mas a intenção, obviamente, não era essa. A intenção sempre foi proteger o pequeno e médio empresário que não poderia, que não pode fechar suas portas. E o pequeno e também o médio, ele vive da venda no dia a dia. Você já inicia o ano com muitas contas para pagar. Aluguel, conta de energia, produtos, mercadorias, empregados. Então, para que você possa fazer a economia girar e manter esses empregos, manter esses postos de trabalho abertos, é necessário que a Federação do Comércio esteja ali, lado a lado. E esse não é o cenário ideal. O Brasil precisa caminhar com as próprias pernas. A Federação do Comércio está ali para incentivar, para fazer crescer, para que o SESC, que é o braço social, consiga implementar suas políticas e o SENAC possa capacitar a mão de obra. Então, o que a gente espera, Sheldon, o que a gente acredita é que os políticos vão ter a consciência devida de sentar e fazer andar as reformas necessárias para o crescimento do Brasil. Doutor Denis, pegando um gancho na sua resposta e tentando olhar aí para a importância desse cenário político para o desenvolvimento do empreendedorismo, para o desenvolvimento das atividades econômicas, eu olho para outros estados e praticamente no Nordeste, por exemplo, a gente vê em muitos estados a Federação do Comércio sempre lançando um candidato, lançando um poder político para disputar as eleições, para representar os comerciantes, para representar os empresários. Eu questiono,
por mais que a gente não tenha esse costume no Piauí, nesse ano eleitoral, e aí tentando trazer um pouco para o Café com a Opinião, que é um programa que sempre analisa o cenário político, a federação deverá lançar um candidato? Apoiar um candidato? Por hora, Luan, a Federação do Comércio busca fomentar a economia como um todo no estado do Piauí. Recentemente, o Dr. Valdeci disponibilizou o nome dele ao Progressistas por estar mais alinhado às políticas do governo Jair Bolsonaro nesse momento. Mas a nossa preocupação maior agora é com a Federação do Comércio, é com o SESC e com o SENAC. O Dr. Valdeci hoje ocupa a vice-presidência da Confederação Nacional do Comércio, que talvez seja a maior das confederações em termos de representação, em termos de atuação a nível de Brasil, eu falo para você. E isso a gente tem visto reflexo aqui no estado do Piauí. São diversas obras, como eu falei para vocês, além da escola, a Universidade de Pio IX, que o SENAC vai inaugurar em breve, o Parque Aquático na cidade de Luiz Corrêa, esse belíssimo centro cultural. Vão ser feitas também uma outra escola em Floriano, reformas em todos os prédios do Piauí. Foi inaugurada recentemente uma belíssima sede da Federação do Comércio na cidade de Parnaíba, um prédio que já está totalmente alugado, gerando uma renda extra para a Federação com aluguéis. Um belíssimo prédio do SENAC com uma escola fantástica também na cidade de Parnaíba. Então, por hora, o nosso foco é realizar pela Federação do Comércio. A política, se houver um chamado da população, se houver uma convocação do segmento empresário, que é o qual nós representamos, nós não fugiremos. Mas, no momento, a preocupação maior é cumprir com as demandas da FEComércio e proteger o empresariado nesse momento tão difícil. Nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o vice-presidente da FEComércio, Dr. Denis Cavalcante. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no Café com Opinião. A gente diz que o senhor é sempre bem-vindo e obrigada por falar com a nossa audiência. Eu que agradeço, Luan, agradeço você também, Sheldon, e aos telespectadores que dedicaram um pouquinho da atenção para nos ouvir aqui hoje. O Café com a Opinião de hoje acabou, Léo. Poxa vida, foi tão rápido, Sheldon Magalhães. Mas dessa forma nós nos despedimos, até amanhã. Estaremos aqui às 7 horas da manhã trazendo todas as novidades e os bastidores da política piauiense. Um ótimo dia para você que nos assiste. Amanhã às 7 horas temos um encontro marcado. Tchau, tchau, pessoal.